Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados. Vamos então descomplicar ciência. Bom dia, meu nome é Adelina Gama, eu sou docente do Departamento de Ciências Veterinárias, da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. Sou docente, sobretudo, ao curso de mestrado integrado em Medicina Veterinária e, para além das minhas atividades docentes, faço também investigação. Portanto, pertenço ao Centro de Ciência Animal e Veterinária, ao CECAV, e faço investigação, sobretudo na área do estudo dos tumores de mama de cadela. Neste momento, encontro-me a iniciar um estudo das neoplasias mais incomuns e raras da mama da cadela e, portanto, é um tema importante, uma vez que as neoplasias da mama da cadela são extremamente frequentes neste animal, sendo, inclusive, muitas vezes consideradas como um potencial modelo de estudo para o cancro da mulher. Neoplasia. Nunca ouvi falar tal. Podemos esclarecer? O termo neoplasia é usado frequentemente como sinónimo de tumor, mas na realidade a palavra tumor refere-se portanto, a uma tumefação, e essa tumefação pode ser devido realmente a uma neoplasia, mas também pode ser devido a uma acumulação de células inflamatórias, de líquido, e portanto não são exatamente iguais, apesar de se utilizarem frequentemente como sinónimos. Por outro lado, as neoplasias podem ser benignas ou malignas, e em medicina humana, sobretudo, quando falamos de neoplasias malignas, falamos de cancro. Então, neoplasia é quando as células do corpo do nosso bichinho decidem começar uma festa selvagem fora do controle. Ou seja, multiplicam-se e reproduzem descontroladamente, como se estivessem a fazer uma rave dentro do organismo. É uma festa que ninguém quer que aconteça. Um carcinoma é um tipo de cancro maligno, uma das tipologias cancerígenas mais comuns no ser humano e que tende a invadir diversas células do corpo humano. Um carcinoma. O carcinoma é uma neoplasia maligna com origem nas células epiteliais. Os carcinomas podem ter origem em diferentes tecidos epiteliais e a sua nomenclatura depende geralmente da morfologia do carcinoma. Exemplos de carcinomas são, por exemplo, carcinoma papilar, carcinoma micropapilar, carcinoma complexo. Esta nomenclatura está relacionada sobretudo com a morfologia que o patologista vê no tecido quando dá análise histopatológica. Mafalda, sabes que carcinoma é como se as células más se fantasiassem de vilões no corpo de um animal? Então tornam-se super vilões de desenhos de animais que causam estragos e criam o caos no organismo. Sim, é tipo uma batalha épica entre as células más e as células boas. Naquela lista, o único que eu possivelmente falo é o sarcoma e como é que se chama a feira imunohistoquímica? Mas agora me lembro, eu acho que foi isto terceiro, portanto estou bem. O sarcoma é uma neoplasia maligna com origem nos tecidos mesenquimatosos. Geralmente utiliza-se um prefixo, por exemplo, temos um sarcoma com origem no tecido ósseo, designamos de osteosarcoma. São geralmente neoplasias associadas a mau prognóstico. Esta eu achei engraçada. Sarcoma é como se um grupo de células rebelde decidisse montar uma banda de rock dentro do organismo do nosso animal. Como se começassem a tocar a música muito alta e como o corpo do nosso animal estivesse a dar um festival de rock descontrolado, é isso? Exato. Bem, muito engraçado. Pronto, metástase. No centro da área da medicina, metástase, na minha opinião, é quando há um carcinoma e desse carcinoma há depois ligações a outros órgãos do corpo e que são as metástases. Basicamente, isso não penso sobre o assunto. Quando
quando falamos de metástase, falamos de um novo tumor e ocorre nas neoplasias malignas, pelo menos numa grande maioria das neoplasias malignas, em que algumas células apresentam características de agressividade superiores às restantes e conseguem invadir os tecidos adjacentes, nomeadamente os vasos sanguíneos ou linfáticos. Geralmente os carcinomas metastizam por via linfática e atingem os linfonodos e, eventualmente, outros órgãos, como o pulmão, o osso, entre outros. Quando se estabelece esse novo tumor, que é semelhante em termos morfológicos ao tumor primário, dizemos que existe uma metástase. Bem, esta próxima palavra é conhecida por muitos, mas poucos sabem o verdadeiro significado dela, que é a metástase, que é quando as células malignas dizem fazer uma excursão super emocionante pelo corpo do nosso animal de estimação. Ou seja, elas saem de uma viagem sem retorno, como se estivessem a fazer um tour pelo mundo dos órgãos. Então é como se as células malignas se tornassem o quê, Mafalda? Turistas irresponsáveis. Pronto, é assim, eu acho que o prognóstico é quando, depois da avaliação, não é? O médico dá como é que eu explicar? Diz o que é que se passa, o que é que ele tem, o que é que eles vão, qual é a ideia deles de seguir tratamento e não é uma coisa que o prognóstico pode mudar de um longo fim, não é só do acompanhamento, mas eu acho que é isso. Em oncologia, seja humana, seja veterinária, o termo prognóstico refere-se à tentativa de traçar portanto, a provável evolução e duração de uma doença neoplásica. Podemos falar de um prognóstico favorável ou de um prognóstico reservado, consoante as características, muitas vezes designadas como fatores de prognóstico, que os oncologistas analisam e que lhes permitem aferir ou predizer o prognóstico. Como fatores de prognóstico podemos ter fatores clássicos, que são geralmente clínico-patológicos e que estão associados a características tanto do doente como da própria neoplasia. Como exemplos temos o tamanho do tumor, a presença de metástases, seja no linfonodo, seja à distância, presença de invasão vascular, mas também existem os fatores de prognóstico moleculares e aí entra, por exemplo, a proliferação celular. Se o tecido tem um índice de proliferação elevado, isso geralmente está associado a um pior prognóstico. Portanto, estes fatores de prognóstico ajudam o médico a decidir, ou melhor, a predizer a evolução da doença neoplásica. Espero que tenham aprendido Com este bocadinho de ciência.